Bem, gente, nós estamos aqui no nosso podcast GMI, Gestão Municipal Inteligente, da DMK Assessoria, que é uma empresa que trabalha junto ao Poder Executivo e Legislativo do interior. E hoje eu tenho o privilégio e o prazer de receber aqui o meu amigo Sabugo, que foi vice-prefeito, foi prefeito de Urucurituba e agora está pleiteando aí uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Sabugo, meu amigo, seja bem-vindo ao GMI e quero deixar a palavra para você fazer aí as suas iniciais, né? Que nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre diversos assuntos, também voltado para a sua pré-campanha, que é esse o nosso objetivo agora, né? O nosso GMI ele é mais de gestão, para quem está na gestão, mas agora, período eleitoral, nós estamos chamando os políticos aqui e tal, para debater um pouquinho das ideias, para você também conseguir, embora não seja muito a nossa vamos dizer assim, a nossa audiência, vamos dizer assim, mas a gente está subindo gradualmente, então a cada entrevista você vai divulgar para os seus eleitores e tal, e isso a gente mais o outro, a gente vai crescendo e isso vai se incorporando. Então, meu amigo, bem-vindo ao GMI. Primeiramente, Dilson, né? Obrigado pelo convite, Dona Rosa, toda a equipe aí do GMI. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui. Até porque quando você coloca o seu nome para ser avaliado, você precisa ter notoriedade, né? Exato. Você precisa ser visto. E em qualquer meio de comunicação, hoje muito avançado esse meio da rede social, que você apareça, você vai ser visto por alguém, né? Aí não interessa se é uma, se é duas, se é 10, quantas pessoas vão ser. Mas de qualquer maneira você precisa disso. Então é muito bom quando a gente tem pessoas que quando nos conheceram como prefeito, na ação de prefeito, no mandato, e agora nessa pré-candidatura, né, dá essa importância para a gente. Então é muito bom, né? Obrigado realmente, né, por estar aqui. Quero dizer que nós colocamos o nome como pré-candidato, por enquanto, para deputado estadual, porque há uma necessidade nossa ali no nosso meio, no meio onde a gente vive, principalmente nos municípios pequenos, também igual Urucurituba, são mais da metade dos municípios do Amazonas, e eu acredito que a gente tá no caminho certo. Então, por isso também que nós estamos aqui, devido, né, a essas condições hoje políticas que nós estamos assumindo como pré-candidato. Então, mais uma vez, obrigado, o pessoal que está nos acompanhando e que vai ficar nos acompanhando, porque isso aqui não só é no momento que está sendo transmitido, também fica recorte, fica, né, um trabalho desse podcast. Então, muito obrigado, realmente, ouviu disso. E vamos para frente. Beleza, Sabugo. Sabugo, eu vejo aqui a sua vida pregressa na política. Você é um cidadão, né, que tem já se envolvido há bastante tempo. Eu vejo aqui que você foi vice-prefeito por 2 mandatos, 2005 a 2012, foi prefeito de 17 a 24, assumiu, na época como vice, assumiu o município por 6 meses e, rapaz, me surpreende aqui que você é um cargo efetivo, né? Você é efetivo da Agência dos Correios há 20 e poucos anos. Então, nota-se que você tem uma vida ilibada, né? Você é uma pessoa que que está no seu caráter, na sua predominância de sempre galgar degraus e batalhar. E eu tenho certeza aqui que o teu interesse maior não é para se lucrar, é para promover para a população de Urucurituba, e agora se conseguir êxito nesse seu pleito, para toda a população do estado do Amazonas. Na verdade, como deputado. Isso. Na verdade, já com 8 anos de idade, eu já estava vivendo o meio político, porque em 82 meu pai foi vice-prefeito do meu município por 6 anos, né, de 82 a 88. Então eu passei de 8 a 14 anos da minha infância para a adolescência no meio político, né, participando de comícios, de reuniões. Eu gostava muito de ir com meu pai e com a minha mãe. E depois meu pai foi vereador em seguida, então ele passou 10 anos na política, de 82 a 92.
E esse período eu pude conviver já no meio político. Quando ele deixou de ser vereador em 92, eu já tinha 18 anos de idade, já tinha, né, um conhecimento intelectual do que era político. Então vivi infância e adolescência no meio político. Depois meu irmão mais velho foi vereador também por um mandato, de 97 a 2000. Tive um cunhado que foi prefeito também de Urucurituba, que é casado com a minha irmã. Então sempre eu tive ali, né, nesse meio político. E sobre minha vida profissional, para resumir um pouco disso, eu fiz 2 concursos públicos na minha vida, né? E graças a Deus eu passei nos 2. Primeiro eu fiz lá no meu município, para funcionário público municipal, no ano de 95. Né? Passei no concurso, eram 4 vagas, eu passei em primeiro lugar. Foi mais de 80 pessoas inscritas, a nível médio, né? Para assistente administrativo da prefeitura. E dia 15 de janeiro de 96, com 22 anos, eu assumi o meu primeiro cargo público. Muito embora desde 18 anos, eu já trabalhava no serviço público com contratos, fui office boy da prefeitura, fui escriturário, que era o cara que fazia a datilografia, entendeu? Então eu comecei muito novo nesse meio político. E depois, com 22 anos, já estava efetivado no cargo. Ficamos até em 2001, né? E na época eu lembro que o seu Félix Vital, foi o ex-prefeito pelo 4º ano, que depois foi a pessoa que nós derrotamos na reeleição dele. Ele fez um decreto de 2001, demitiu mais de 200 funcionários efetivos na época. E todo mundo foi para a justiça. Todos que foram para a justiça voltaram. E eu fui fazer o concurso do Correio em 2001 e acabei passando no concurso e não voltei mais para o municipal. Eu não entrei na justiça para requerer meus direitos. Todos que entraram voltaram, são funcionários até hoje, muitos já se aposentaram. E a partir de 2002, dia 8 de agosto, eu assumi o concurso do Correio. Lógico, essa história política, já de família, esses cargos, que foi que me levou a ser, pela primeira vez, vice-prefeito, né? Com apenas 28 anos, em 2004, eu fui convidado a compor uma chapa. Era quase impossível a gente ganhar a eleição, justamente porque era contra o seu Félix, ele era prefeito. Era uma das primeiras reeleições no Brasil, né? Tinha sido em 2000 a primeira reeleição para prefeito, depois em 2004. E ele ia ser a 5ª vez prefeito. E ele era o cara que tinha fundado a cidade, o Urucurituba Novo, né? A cidade nova, que tinha transferido do velho para o novo. Então, era quase impossível ganhar a eleição. E foi feita uma pesquisa na cidade pelos candidatos e meu nome tinha que ser o vice. Só ganhava se fosse comigo, só teria chance. Eu não queria muito aceitar, porque eu queria fazer carreira no concurso, no Correio, na empresa Correios, né? Eu já estava assumindo a gerência do Banco Postal. Só que minha popularidade sempre foi muito grande. Eu acabei aceitando no apagar das luzes e nós ganhamos uma eleição quase impossível para o senhor Fed, né? Depois fomos reeleitos em 2008. No segundo mandato houve um afastamento do prefeito titular, assumimos o mandato. Já tive também uma experiência de ser o executivo, naquele tempo como vice, de ser o executivo principal, né? E depois nós voltei para o Correio, passei 4 anos no Correio. E em 2016 me candidatei a prefeito e ganhamos a eleição com 64%, né? Na primeiro mandato, né? E me diz uma coisa, nessa sua trajetória aí de vice-prefeito e prefeito, você trabalhou muito. Então a pergunta nessa sua contribuição como gestor municipal, quais foram as suas principais obras, as suas principais atitudes, os seus movimentos entre saúde, educação, ação social, administrativa, enfim, para que você pudesse ter o controle do município, uma vez que hoje a gestão está sendo um dos objetivos da administração pública. Inclusive o Tribunal de Contas, quando ele vai analisar as contas dos prefeitos, ele analisa administrativamente, que é aquela parte da receita e da despesa, mas ele também ele fiscaliza a gestão. O que é a gestão? A gestão se você recebe dinheiro para a saúde, ela quer saber se você está aplicando direito na saúde e se essa aplicação do recurso está trazendo um retorno para a sociedade. Então, precisa ter um mensurador disso. Então, assim, nessas áreas como gestor público, saúde, educação, segurança, enfim, aquilo tudo, quais foram, assim, que você se lembra, obras importantes e impactantes que você tenha feito, além, claro, de administrar o município com muito cuidado, com muita transparência, tudo, que você tem feito lá que você acha assim, isso aqui
Foi na minha gestão, foi no meu na verdade, Dilson, na questão do no meu mandato de vice-prefeito, os 2 mandatos, e também ter assumido o município como prefeito titular na época, me deixou muito de perto dos problemas que eu via. Tinha solução muitas vezes para o problema, só que eu não era o gestor principal. Então serviu como um aprendizado muito grande. E uma das coisas que se tornou comum no meu mandato, e por isso talvez eu tenha sido reeleito com mais de 80% dos votos quando eu fui reeleito em 2020, foi a popularização do mandato. Não tem quem me diga hoje, pode ser qualquer estudo do mundo, levantamento de empresas profissionais, que se você não tiver perto do povo, você não consegue fazer um governo para o povo do jeito que eles querem. Então, eu já sentia isso, né? Eu sempre fui muito de participar de eventos comunitários, principalmente de eventos culturais, festivos, religiosos, e sempre quando você está perto do povo, você ouve exatamente a necessidade. Você vai num aniversário, às vezes, de uma família humilde, mas lá naquele aniversário, durante a comemoração, alguém vai te dar algum toque administrativo. Ele vai dizer, prefeito, aqui no meu bairro tem um bueiro que está entupido. Meu prefeito, aqui no meu bairro, na minha comunidade, faz 15 dias que a UBS não tem remédio para pressão. Né? Então, quer dizer, que se eu estivesse no meu gabinete ou se eu estivesse fechado, o povo não teria esse contato direto comigo. Muitas vezes os assessores, os secretários, eles estão sabendo, não querem levar muitas vezes o problema para o prefeito, os problemas que eles acham que são menores, que não são, que é daí que surgem os grandes problemas, juntando os pequenos que surgem os grandes. Então, quando eu popularizei meu mandato, principalmente quando eu assumi em 2017, todo mundo sabe, o Brasil não estava num momento bom, né? A presidente tinha sido impeachmentada, o presidente Temer tinha assumido, não estava muito bem, o Brasil não andava legal. E eu fui eleito pelo PT. Quando a gente chegava em Brasília era difícil ter um parlamentar, alguém que pudesse dar alguma emenda para nós. Não tínhamos no Amazonas, principalmente político de esquerda. Totalmente, né? E eu nunca tive esse negócio de direita e esquerda, eu achava que o partido era para a gente ser candidato, Exato. não esse extremismo, nada. Foi quando eu me aliancei, né, principalmente com deputados que me ajudaram na época federal, e eu pude fazer esse trabalho. Mas, Nilson, todas as minhas colocações principais, elas surgiram dessa popularidade, dessa visão que governar para o povo tem que estar perto deles, junto deles. Verdade. E eu fui resolvendo as coisas na prontidão, né? Eu lembro que eu chegava nas comunidades e reunia, pedia para eles fazerem uma ata das necessidades. Né, da necessidade. Muitas vezes eles colocavam que a necessidade era fazer o evento cultural deles. Não era nem o Poço Artesiano. O Poço Artesiano ficava no 3º e no 4º. Mas a gente sabia que a gente não sabia o diferenciar um pouco. Então a gente foi trabalhando dessa maneira e foi dando certo. Foi dando certo, né? Na parte da saúde, principalmente, o que eu fiz? O nosso Amazonas ele é uma coisa totalmente diferente. E você sabe que os ACS no interior, ele não é por comunidade. Aqui, inclusive, Sabu, eu coloquei aqui na nossa pauta para falar sobre isso. Aí você já pode emendar. A logística, o apoio, as dificuldades Exatamente. que tem com oneração de preço por causa disso. Porque uma coisa é eu ir na farmácia aqui e comprar um medicamento, que está tudo aqui. Outra coisa é comprar o mesmo medicamento seu lá. Exatamente. Então, isso realmente é complicado. E você ter o recurso que muitas vezes você não pode comprar muito medicamento que eles precisam lá no interior. Exato. Porque colocar o técnico, colocar o BS no interior só com remédio básico que eu tenho, porque só vem o recurso para comprar remédio básico. Só a estrutura, né? Ele não vai servir para eles. Eu tenho que comprar o medicamento que não é o básico. E muitas vezes a gente não tem o recurso pela saúde para comprar um remédio que não seja o básico. Esse é um outro problema, né? Aí tem que usar pela FM, Mas o que eu queria te falar rapidinho sobre os ACS. Por exemplo, o ACS, ele não é o agente comunitário de saúde, ele não é por comunidade, ele é por famílias, né? Então, um agente comunitário ele tem que atender 280 pessoas, né? Só que tem famílias, tem comunidades que eles são 3, 4 comunidades para dar esse número. E ele não consegue fazer, devido a nossa logística, atender tudo isso. O que eu fiz? Eu coloquei um em cada comunidade e completei o pagamento pela prefeitura. Naquele tempo era mais fácil porque ainda era assalariado, não tinha ainda o piso salarial.
Não tinha. Mas depois também o governo, quando deu, ele aumentou, ele passou o recurso, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma atenção básica, e eu posso te falar hoje, que não foi só do Curituba, mas foi vários municípios, não estou só assim me engrandecendo aqui, mas eu acredito que de 2017 a 2019, Dilson, os índices foram os melhores do Amazonas. E aí que eu tenho um pouco do diferencial de Manaus. A nossa atenção básica no interior, quando veio o Covid em 2020, ela já era mais de 95% de atendimento. Ela tinha uma avaliação, tanto é que nós passamos pelo Covid, lógico, com toda a dificuldade do mundo, mas a atenção básica foi principal. Manaus, ela não tinha uma atenção básica, como tinha o interior em 2020. Entendi. Então, o que fez o diferencial foi isso. Eu acredito que aonde a gente mais trabalhou na saúde foi essa preparação das equipes. Sem saber, eu não sabia que em 2020... Isso é realmente uma forma de gestão. Ia estourar isso, né? E nós também preparamos as UBS. Eu peguei o BS com dinheiro totalmente gasto já da gestão anterior. E eu tive que fazer com recurso próprio, para não devolver o recurso. Exato. Porque ou eu terminava, ou devolvia o recurso. Porque não adianta você dizer que não era eu. Quando você assume, tudo é seu. O que foi feito de errado, tudo é seu, não tem como ser do outro. O outro vai responder lá da maneira que tem que responder pelas leis brasileiras, mas todo o problema é seu. Então nós terminamos as UBS, terminamos os postos de saúde, todas as obras inacabadas da área da saúde nós conseguimos terminar. Então foi uma das coisas fortes, as escolas também, né? Terminamos a escola, inauguramos a escola, preparamos, lógico, colocamos muito também, porque nós saímos de 1.700 alunos para quase 4.000 alunos no primeiro mandato. Ô Samuco, falando em escola, falando em educação, tu sabe que eu presto assessoria para vários prefeitos. E o Amazonas, eu costumo dizer que o Amazonas é um país fora do Brasil, porque ele tem peculiaridades. Exatamente. Nós não temos estrada, nós não temos uma logística perfeita do resto do sul do país, porque dependemos da navegação, e nós já passamos apertado na seca, que não passava ninguém, começou a faltar produtos no interior. E o principal é de ligação com o resto do país, que é 319, por sinal, passei lá semana passada. Não é fácil, não. São 600 quilômetros daqui a Humaitá de estrada, que eu vi carretas tombadas, eu vi a dificuldade que é. E isso tudo onera aqui. Quem paga é o consumidor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa situação do aluno da escola interior, o MEC, nesse caso, eles fazem uma lei voltada no centro-sul do país. Eles não falam assim, essa lei aqui funciona, mas lá no norte não funciona. Por quê? Olha só, o MEC, ele diz o seguinte, que a demanda na sala de aula é no mínimo 25 alunos por professor. E você deve ter, como eu já falei no outro, tem lugar que tem 5, 6, 8 alunos e você é obrigado a manter um professor lá dentro, sob pena de você não atingir os índices do IDH, o índice do INDEB, né? IDEB, enfim, tudo isso. Aí a gente vê que não é fácil administrar isso, por isso que a gestão entra aí, né? E assim, agora recentemente, saiu uma normativa do MEC dizendo que 4% da receita do Fundeb você deve gastar na angariação ou na captura de novas matrículas, sob pena de perder recurso ano que vem. Então, veja, se o prefeito, como você disse, não tem essa visão, o secretário de Educação não tem e tem a gestão da educação na mão, o município perde recurso. Perdendo recurso, perde o quê? A qualidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, como que você vê essas mudanças? E outra, isso aconteceu agora em junho. É meio estranho, porque eu até falei com o Anderson, que é o presidente da associação. Falei, Anderson, tem que acionar a CNM e dizer assim, cara, do mês de junho até dezembro, tem que cumprir do ano todo o recurso. Não tem como. Não tem como. Então, assim, essas medidas que o governo toma lá em Brasília, tu acha que os prefeitos deveriam se reunir e pressionar a CNM
para fazer assim, ó, o Amazonas, vocês precisam analisar o Amazonas, o norte, mas o Amazonas é pior. É porque é o seguinte, Gilson, tem o custo amazônico. Exato. E tem o custo Amazonas. Exato. E nós estamos falando isso para o governo federal há mais de 30 anos e ninguém nos ouve. Se o senhor trabalha com contabilidade de municípios, os municípios que todas as obras quase nós temos problemas. Por quê? Para execução e para término dela. Porque ela já sai 30% defasada, que é o custo amazônico, né? Se você comprar agora um saco de cimento lá no Curituba e comprar um lá em São José dos Campos, você vai ver a diferença. A 40% a diferença. Né? Então, só com o mesmo dinheiro que sai para me construir uma escola, sai lá para São José dos Campos. Então, e eles fingem que eles não ouvem isso. E é muito difícil a gente ter essas conclusões. Por isso que nós temos muitos problemas para conclusão, para execução, né? E sem falar que se fosse sair o recurso, olha, eu fiz uma UBS em 3 meses. Eu fiz uma UBS que hoje ela está lá no Curituba, o hospital está em reforma, nós não inauguramos a UBS, o hospital se mudou para dentro da UBS. Né? Então, até que o governo entregue de volta e a UBS vai ser inaugurada ainda. Eu fiz ela em 3 meses. Por quê? Porque eles pagaram numa única parcela. Aí o controle de pagamento para a empresa foi meu. Eu fiz as medições. Agora, quando essas medições é feita pelo governo federal, aí cada medição ela é feita de 6, 4, aí eles vêm na obra em contas de conformidade. Aí vai ficando mais caro, além do custo amazônico e do custo Amazonas, porque o senhor falou bem, tem o custo amazônico que inclui o estado do Pará. E tem o custo Amazonas, que é mais caro do que o estado do Pará, porque o Pará tem muita estrada, tem muito meio de chegar nas cidades. Tem, né? Belém, Brasília. Tem a logística lá. Tem, né? Até também Rondônia. E o Acre. O pior mesmo é o Amazonas com essa questão da logística, né? Um pouco de Roraima, porque também tá incluído. É até um disparate, né? Nós somos o maior estado geograficamente falando, né? Em termos de dimensões, mas somos o pior estado de logística. Isso são problemas complexos, mas eu acredito que nós, no nosso mandato, perguntou sobre saúde, segurança, a gente ficaria aqui nesse podcast muito tempo respondendo. Exato. Até porque, na segurança, eu criei no segundo mandato a Secretaria de Segurança. Tem municípios com mais de 100 mil habitantes no Amazonas que não tem. Eu criei a Secretaria de Segurança. No primeiro mandato, eu criei a Guarda Efetiva. A Guarda Municipal, com mais de 70 pessoas preparadas. Como não podia contratar, eu tinha que fazer concurso, hoje está lá concursado. Deixei uma guarda concursada. Criei a Brigada de Incêndio. Criei a Empresa Municipal de Controle de Trânsito, a MTU Municipal. Criamos a Defesa Civil, né? Tem uma coordenação civil, uma secretaria ligada à Secretaria de Segurança. Não é fácil você que trabalha com orçamento desvincular. É verdade. Então, a segurança, fizemos uma parceria muito forte com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. O Urucuritiba é um dos menores índices de homicídio do Brasil. Violência. Então, você pode... esses são os números que nos dizem. Então, nós deixamos isso em 8 anos de mandato. Entregamos para o município. Foi entregas precisas, né? Na saúde, na educação, na segurança, na ciência social, na parte cultural. Criamos também a Secretaria de Cultura. No primeiro mandato nosso, nós desvinculamos a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Criamos a Secretaria de Esporte. No segundo mandato, desvinculamos a cultura. Então eu peguei tudo junto, entreguei com a Secretaria de Cultura, de Educação e de Esporte. E graças a Deus hoje a cultura está tendo mecanismo que daqui a pouco ela vai ficar igual à saúde, igual à educação. Ela começa a ter fórum, conselhos, vai poder colocar recursos, não só dessas leis brasileiras, como a Lei Renault, como é a Aldir Blanc, essas outras leis, que recebem recurso, mas de fundo a fundo. Né? Vai melhorar muito no futuro, pode ter certeza disso. Mesma coisa na segurança. Então não vai ser só saúde, educação, né? Que é o que, lógico, é o carro-chefe, mas vai ter essas outras que junto, que a gente pode combater e trabalhar muito no interior, principalmente
né, hoje que chegou no interior, né, todas essas mazelas sociais que tinha na capital, somente na capital, agora também está no interior. Então, a gestão em si, eu respondo pela minha gestão, no geral disso, pela seguinte maneira. Eu fui eleito com 64% dos votos. Fui reeleito com 80% dos votos. E fiz o meu sucessor, que era o nosso vice-prefeito do segundo mandato, com 71% dos votos. Ele é o prefeito, junto com a Valcicleia, de Manacapuru, os dois mais votados, com mais de 70%, que foram indicados pelo prefeito que estava saindo. Né? Não é o que foi reeleição, mas o que foi indicado pelo prefeito que estava saindo. Então não tem uma avaliação melhor do que essa. Não tem uma avaliação do que essa, que é a urna dizendo para ti que como foi teu mandato. Exato. Né? Principalmente no interior. Porque no interior a gente sabe que não tem marketing para dar a cabeça de eleitor. Não adianta, se você for mal, você vai perder a eleição, É diferente da capital, que às vezes o cara até não vai bem na administração, aí na época da campanha faz o marketing, faz tudo que ele pode fazer com a máquina na mão e consegue ser reeleito. No interior não, meu irmão. Foi mal, você vai pegar porrada na urna, assim como teve gente que perdeu na nossa reeleição. Teve vários prefeitos disso que não foram reeleitos na época. E eu fui reeleito com maior votação. E depois teve vários prefeitos que indicaram candidatos e não foram reeleitos. Então, quer dizer, essa é uma resposta do povo. A nossa não. Então, para mim, de tudo que foi feito, lógico, não são só as coisas boas, não são só... Tem erros, lógico, numa administração de 8 anos, mas não tem uma avaliação melhor do que essa. Ser reeleito com 80% e deixar o sucessor com 71%. Esses números são gritantes. De aprovação é exatamente isso. E agora, mais ainda, né, logo após que eu deixei meu convite, não se passava, porque assim, ó, quando a gente termina um mandato, a gente pensa primeiro em descansar. Não tem como 8 anos o cara vai descansar, principalmente de prefeito, que é muito assim, castigante. Para você mesmo, pro seu físico, pro seu mental. Só que quando eu deixei o mandato, antes de eu deixar, comecei a receber convite para ser candidato a deputado. Pelo meu partido, pela liderança política do Amazonas, não tem um potencial muito grande, é muito forte, né? A minha rede social, eu nem sabia disso, né? Eu tenho uma publicação aí disso que eu fiz do meu lançamento da minha campanha. Ela tem 55 mil visualizações no Instagram e tem 60 mil no Facebook. Aí as empresas começaram a me procurar quem trabalhava na minha empresa. Eu digo, não, eu que divulgo, eu que faço. Quer dizer, só políticos no Amazonas que são fenômenos, não é qualquer um, que são fenômenos de rede social, né? Que eu posso citar 2 aqui, como Salazar e o Amon, que batem esse número. Nem candidato a governo, a federal, a senador não tem esses números. Então, isso também veio dessa nossa gestão, da popularização, de me tornar conhecido. Saiu aí uma pesquisa, eu vi pelo Rosênio, o deputado Rosênio colocou nos perfis dele agradecendo que ele foi citado, dos nomes mais citados na pesquisa. Aí ele colocou lá a relação e lá estava meu nome. E eu vi lá no comentário da Rosênio, porque tal, deputado tal, e lá tá o Sabugo. Aí eu vi um cara perguntando, quem é esse Sabugo? Porque o cara vê um nome diferente na relação, deputado tal, aí alguém foi secretário, alguém que é vereador de Manaus na relação. Aí lá entre os 15 e 20 nomes aparece Sabugo, o cara pergunta quem é. Aí, pô, quem é esse Sabugo? Quem não conhece ainda? Pô, o Sabugo está entre a relação dos mais citados, sendo do município pequeno. Então eu acredito, Dilson, que a maior resposta é essa. Né? Nós somos aí, pela primeira vez, nós temos uns 3 a 4 nomes de ex-prefeitos que são pré-candidatos a deputado estadual com municípios com menores de 30 mil habitantes. Então, para mim, a maior resposta de avaliação, de aceitação de mandatos é essa hoje, né? Beleza, Sabu. Você falou aí sobre toda essa situação e tem muito mais, se nós fosse ficar aqui, né? A gente, como você falou, a gente ia passar um dia, uma noite e tal para resolver. Mas a síntese é tudo isso. Com relação a recursos, que nós sabemos o seguinte, o Amazonas, os municípios do Amazonas são municípios com uma densidade de pessoas muito grande. Lá no sul tem município com 2 mil, 3 mil habitantes e tal. Tem município aí que tem, no bairro, tem isso, né? Então é diferente. Porém, os recursos são poucos.
para você atender essa demanda. Fora alguns municípios polo, né? Em que o interior chega lá, mas quem recebe o recurso é o município e o outro acaba assumindo. Enfim, você não acha que o governo federal deveria fazer assim, uma frente grande, até a nossa bancada amazonense, no sentido de diferenciar os recursos? Antigamente, eu não sei se você chegou a pegar, mas eu peguei, em que o salário mínimo era regionalizado. No sul ele era um preço, no norte era outro, no sul era outro. Por quê? Porque existia uma diferenciação do preço Amazonas que você falou, né? Então, assim, eu acho que a associação, a confederação, deveriam sentar com os prefeitos, ouvir os prefeitos, criar projetos de lei para facilitar municípios. Por exemplo, estender isso aqui, ó. Você sabe que município até 65 mil habitantes, ele mesmo que ele esteja no calque, ele pode firmar convênio, né? Antes era 20, agora é 65 mil. Mas eu acho que o governo ele deveria, sim, falar o seguinte: liberar o recurso, acompanhar a execução, tipo Caixa Econômica. Caixa Econômica só libera se ela ir lá fazer uma medição, ela libera outra e tal, para ter um controle. Porque senão, como os municípios não têm vida própria, depende do ICMS e depende do FPM, ele não vai conseguir. Agora, tem um outro problema que talvez você ainda não esteja acompanhando, que na reforma tributária o governo vai acabar até 2033 com essas fontes de recurso que tem no município, FPM, CM e tal. Vai ser feita uma coisa chamada IVA, Imposto sobre Valores Agregados. O Estado vai ser o agente arrecadador. Ele vai juntar o ICMS, o ISS e vai arrecadar e depois vai passar para o município de acordo com a nova reforma tributária. Então, CBS são os recursos que o governo federal repassa para os municípios. E IBS são o Imposto sobre Bens e Serviços, que é aquele que é gerado no Estado e no município. Um estudo fala o seguinte, que até 2033, muitos municípios vão falir. Por quê? Porque o formato de repasse vai mudar. E isso preocupa quem? O prefeito. Tu, em logrando êxito. Pela redistribuição, a partir de 2030, 33 que o senhor falou. 33, que vai ser a hora de botar... 2026 tá se fazendo os primeiros testes. 27, 28, 29, até 33 ele começa a ser implantado gradativamente. Até chegar a 2033, aí some todos os recursos e passa a ter então o IVA, CBS e IBS. Mas Sabugo, meu amigo, nós falamos bastante. Eu quero te agradecer pela tua presença, por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo. E, assim, dizer para você também, divulgue nas suas redes sociais para que a gente possa, junto com você, crescer e dar esse respaldo de forma, assim, muito satisfeito, me faz bem poder contribuir, porque, de qualquer forma, nós estamos contribuindo. Você sendo eleito deputado, a gente sabe que você passou por aqui e a gente sabe que o seu trabalho é um trabalho que eu acho que deve nortear todo mundo. Prover Exatamente. O bem-estar social da Exatamente. População. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado. Suas considerações finais. E, viva a Amazônia, viva! Vamos estar na Bandeirantes domingo, 8 horas da manhã também, tá? Com Viva Amazonas. Beleza. Primeiramente, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu também, nessa consideração final, se você me permita, falar um pouco só da parte política. Sim. Falar um pouco mais da parte administrativa, mas nós estamos aí com pré-candidato já aprovado pelo partido, né? E nós fazemos parte de uma federação de PV, PCdoB e PT. São 25 candidatos que vão lutar aí por 2 ou 3 vagas. Isso aí a gente vai saber depois que sair resultados, né? Mas desde 2012 essa mesma federação, quando era só o partido ou coligado, elege 2 deputados, vem elegendo. Na última eleição elegeu o Sinésio e o Bess. Hoje só está já o Sinésio com mandato de deputado nessa federação. Então nós temos mais aí os outros nomes competitivos. Quem chegar em segundo, primeiro e segundo, com certeza vai assumir o mandato no 1º de fevereiro. E a nossa luta é para isso. Vindo do interior, pequeno, que é o Murucurituba, né? E ter toda essa força hoje
até mesmo em Manaus, ser reconhecido. Os nossos eventos têm sido bem forte, bem grande, as pessoas que acompanham na rede social. Ter o nome entre os principais nomes na pesquisa, direto ao ponto, é importante para o nosso trabalho. Começa a aparecer novos parceiros, pessoas que querem ajudar. A comunidade do Urucuritubense é muito grande em Manaus, graças a Deus, em Itacoatiara. A nossa região também é mais junta. São 12 municípios que vão de Rio Preto até Nhamundá. Nós somos mais perto um do outro, né? Silvio, Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Itapiranga, Itacoatiara, todo mundo juntinho ali, que é fácil de ser conhecido. Eu sou conhecido em todos esses municípios. Todo mundo sabe quem é o Sabugo prefeito, quem sou eu, né? Então isso é muito bom também de ser conhecido nos outros municípios. Tem município aí para cima que é mais longe um do outro, né? Então isso favorece. Aqui em Manaus também tem uma região metropolitana grande. São quase 15 municípios na região metropolitana, aqui em torno de Manaus, que eu também sou conhecido. Nós estamos falando aí de mais de 30 municípios que estamos trabalhando com equipes, com pessoas nessa divulgação que permite a lei na pré-candidatura. Sim. Então temos certeza de um trabalho muito forte, né? Agora, a partir do dia 20 de julho, daqui a 18 dias, já começa o prazo para fazer convenções. Eu ainda não sei quando vai ser a nossa, porque é de 20 de julho a 5 de agosto, né? Então, esse período, eu não sei se a gente vai fazer logo no começo, a partir do dia 20. Quem define isso são os partidos, a federação. E quando marcar, a gente com certeza vai marcar presença, deve ser aqui em Manaus, vai marcar presença para fazer a candidatura, para ter o número, para ficar tudo preparado para quando dia 16 de agosto der a partida, a gente está bem forte na rede social, nos municípios que nós estamos trabalhando e realmente, né, concretizar esse sonho em realidade, né? Que não é só meu, é de uma equipe, é familiar, é de uma equipe, de um grupo de trabalho. A candidatura não é mais só de Urucurituba, agora a candidatura é do estado do Amazonas, né? E eu tenho certeza que vocês vão ver muito, ouvir muito falar da gente, desses próprios 90 dias, né, que está faltando aí para a eleição. Então, nós temos um time também de parceiro, de aliado, que a gente também vai fazer campanha para deputado federal, para senador, para presidente, e a gente vai estar junto para governador, levando a nossa proposta, nossas ideias. Muitas das coisas que eu falei aqui, Dilson, a gente vai estar no papel colocado, a atuação que a gente quer fazer na Assembleia, porque é muito bom a gente ter uma candidatura para deputado estadual de quem foi prefeito do interior. Exato. Porque ele vai trazer a necessidade que o interior tem. Viveu, né? E eu vivi aquilo. E quando eu vivo no Curitiba, eu vivo dos 60, dos outros 60. Dos outros 60. Que são 61 municípios. São porque similares, mais ou menos. A mesma coisa. Não interessa que, por exemplo, Itacoatiara tem um recurso maior, mas ele tem problema maior do que o meu. São proporcionais. São proporcionais, é a mesma coisa. Tudo que nós temos necessidade no Curitiba tem em Itacoatiara. Quando eu faço um projeto baseado no que eu senti como prefeito, 8 anos e como vice-prefeito, e como sinto ainda de interiorano, que eu moro no Curitiba, né, embora divida meu tempo com Manaus e Itacoatiara, mas a minha residência é Urucurituba. Eu sou usuário dos serviços públicos de Urucurituba, basicamente. Então, continuo sentindo do que falta. Vai ser muito bom colocar isso no papel, não querendo, né, dizer que uma candidatura é melhor do que as outras e tudo isso mais. Mas muitas vezes você tem uma visão melhor do que quem vive em Manaus dentro de um apartamento. É exato. Né? Vive num apartamento, num bairro que não é periférico. Você não tem essa visão que nós tivemos. Então vai ser bom que todas as propostas que a gente vai levar no nosso projeto para a Assembleia, se Deus quiser, vão ser coisas que é exatamente o que o povo pede da gente. E pelo meu mandato ter sido popular, isso não tem nem dúvida, né? O prefeito Sabugo foi o prefeito mais popular do estado do Amazonas. Isso é notório. Inclusive eu era um pouco xodó da minha turma de prefeito, onde eu chegava, né? Tenho fotos com o Beto de Manacapuru e o Bigacê, que são grandão, me levantando, né? Então, quer dizer, eu sempre fui um cara muito, muito bom nessa parte de articulação política. E se Deus quiser, isso vai dar certo. E a gente vai ter aqui, voltar aqui já futuramente como candidato, né? Uhum. Como candidato, quero fazer que você faça um convite pra gente quando a gente tiver, já poder fazer campanha. E depois, se Deus quiser, voltar eleito. Como deputado. E continuar essa parceria que sempre nós tivemos com o seu trabalho particular, como contador. A gente sempre vai precisar, como político, de parceiros estratégicos, como fomos 8 anos. Eu tenho certeza que a amizade, o companheirismo, através do profissionalismo que vocês têm, vai continuar, e eu espero que Deus continue nos abençoando. Abençoe o povo do Amazonas para que possa fazer as escolhas, né, corretas e certas, e que a gente possa ter um novo mandato, novos mandatários que possam fazer um trabalho bem melhor. Eu sempre acredito que quem pode vir pode fazer melhor, né? Não que a pessoa seja melhor do que a outra. Eu, quando candidatei o meu vice-prefeito, o prefeito de Urucurituba, candidato, eu sempre falava, o prefeito Leão, sempre falava, o que eu falava?
Eu quero que ele faça melhor do que eu, e aquilo não era da boca para fora. Então, tem coisas que o Leôncio está fazendo em Urucurituba. Não existe um ego, né? Não existe um ego. Tem coisas que o cara diz, pô, o Leôncio já está melhor do que o Sabugo. Pô, então parabéns para mim também pela escolha. Exato. Porque quando falar isso, não vai estar me atingindo como ter sido, naquela área que ele está atuando melhor, ter sido mais fraco do que ele. Está sendo uma indicação que eu falei isso. Exato. Então, é o que eu penso? Eu penso para o estado do Amazonas, um governador melhor, um presidente da República que possa olhar para o Amazonas melhor, senadores melhores, deputados federais melhores e deputados estaduais, que eu quero estar incluído no meio, os melhores também. Não como pessoa, mas de que faça mandatos melhores. Exato. Então é isso, Dilson. Obrigado, viu? Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui então com Sabugo, pré-candidato aí à Assembleia Legislativa. Aproveitando isso, você viu, Sabugo, eu quero fazer um convite. Eu sei que você é atuante na rede social, o pessoal vai ver a sua entrevista aqui com a gente. Convidar os demais, convidar esse pessoal, porque é trocar uma ideia. É o que você falou, não existe ego, existe um projeto. Então, para que todos possam apresentar isso, de qualquer forma, isso pode ajudar a cada um. Então, eu agradeço muito. E como você falou, quando sair a candidatura a registrar, você vem. Quando for liberado pela Justiça Eleitoral, que já pode entrar, vai ter regulamentação para as redes sociais também, a gente vai se enquadrar nisso e nós vamos continuar fazendo aí e ajudando aí o nosso amigo Sabugo a galgar degraus aí na política amazonense. Grande abraço, obrigado. Viva Amazonas! Viva! Viva Amazonas, viva!